Existe algo sobre o narcisista que quase ninguém tem coragem de dizer. Ele não quer apenas o seu amor, ele quer o controle da sua percepção. E enquanto você tenta entender o comportamento dele, ele, seja homem ou mulher, já está tentando moldar a forma como você enxerga a si mesmo. Aqui vai a parte que incomoda. O narcisista não se sente superior porque é melhor. Ele se sente superior quando faz você duvidar do seu próprio valor. Parece absurdo, mas é exatamente assim que o narcisismo funciona. Ele cresce na sua insegurança. E o mais contraintuitivo de tudo, quanto mais você tenta provar que é suficiente, mais ele ganha vantagem. Porque o que ele realmente quer não é amor, é poder emocional. Fica comigo até o final, porque quando você entender o que o narcisista realmente busca em você, a dinâmica muda, e talvez pela primeira vez você perceba que a superioridade dele sempre dependeu da sua permissão. Intenção 1. Controlar sua percepção da realidade. Ele não quer apenas discutir, ele quer mexer na sua bússola interna. O narcisista sabe que, se conseguir fazer você duvidar do que sente, metade do trabalho já está feito. Ele distorce fatos, muda versões, nega o que disse ontem com a maior tranquilidade do mundo. E você começa a pensar, será que eu entendi errado? Esse é o jogo do narcisismo. Não é sobre razão, é sobre confusão. Quando você perde a confiança na própria percepção, ele ganha terreno. E terreno psicológico é poder. O curioso é que isso acontece de forma sutil. Ele diz que você está exagerando, que está sensível demais, que interpreta tudo errado. Aos poucos, você passa a revisar mentalmente cada conversa, cada reação. Já viu alguém pedir desculpa por algo que nem tem certeza se fez? Pois é. O narcisista adora esse momento, porque quando você questiona sua memória, ele se sente superior. Não porque é melhor, mas porque conseguiu encolher você por dentro. Na prática, isso pode aparecer em frases simples. Eu nunca disse isso. Você está criando coisa na sua cabeça. Você sempre distorce tudo. E aí, se você não estiver atento, começa a desconfiar de si mesmo. O estoicismo ensina algo poderoso aqui. Observe os fatos, não as provocações. Se algo aconteceu, aconteceu. Se você sentiu algo, esse sentimento é real. Pode até ser ajustado, mas nunca invalidado. Uma pessoa centrada não entrega sua percepção assim, de bandeja. E sabe qual é o ponto mais importante? Quando você recupera sua referência interna, o jogo muda. Quando você começa a confiar no que vê, no que sente, no que percebe, o narcisista perde a vantagem. Porque o narcisismo depende da sua dúvida. Ele precisa que você fique inseguro para que ele pareça sólido. Mas quando você assume sua própria visão da realidade, mesmo que com calma e firmeza, a sensação de superioridade dele começa a rachar. E ele sabe disso. Intenção 2. Receber validação constante. O narcisista não quer apenas ser amado, ele quer ser admirado o tempo todo. Existe uma diferença enorme entre afeto e aplauso, e o narcisismo vive desse aplauso contínuo. Ele precisa ouvir que é especial, que é diferente, que ninguém o compreende como você compreende. Ele gosta de se colocar como injustiçado, incompreendido, até genial demais para o mundo ao redor. E se você presta atenção, percebe que cada conversa é uma busca sutil por confirmação. Ele fala, mas no fundo, está esperando que você confirme. No dia a dia, isso aparece em detalhes quase imperceptíveis. Ele conta uma situação e pausa, esperando sua validação. Reclama de alguém e observa se você concorda. Exagera uma conquista e mede o brilho no seu olhar. Se você reage com entusiasmo, ele se fortalece. Se responde de forma neutra, ele estranha. Quando você elogia demais, ele se sente grande. Quando você para de reforçar essa imagem, ele se inquieta. A sensação de superioridade do narcisista não nasce de quem ele é, mas do quanto você o eleva. E aqui está algo que pouca gente percebe. Quanto mais você valida por medo de conflito, mais ele depende disso para existir emocionalmente. Ele pode até fingir segurança, mas precisa do seu reconhecimento como combustível. Já viu alguém mudar de humor só porque não recebeu atenção suficiente? Pois é, quando a admiração diminui, ele tenta recuperar o controle. Provoca, dramatiza, cria tensão. O estoicismo ensina algo essencial nesse ponto.
Reconhecimento deve ser sincero, nunca obrigatório. Você não precisa alimentar um ego para manter uma relação. Quando você reduz a validação automática e passa a agir com equilíbrio, algo muda. Ele começa a sentir o chão menos firme, porque a superioridade dele depende da sua constante reafirmação. Sem o seu aplauso contínuo, a imagem inflada perde sustentação. E é curioso como, nesse momento, o jogo psicológico se inverte. Quando você escolhe validar apenas o que é real, você assume sua própria posição. E, sem perceber, deixa de ser plateia para se tornar protagonista. Intenção 3. Manter você emocionalmente dependente. O narcisista não quer apenas estar com você. Ele quer que você precise dele. Existe uma diferença enorme entre escolher alguém e sentir que não consegue viver sem essa pessoa. O narcisismo trabalha silenciosamente para transformar vínculo em dependência. Ele cria momentos intensos, alterna proximidade com distanciamento, elogia hoje e esfria amanhã. E quando você percebe, já está emocionalmente investido demais. Ele quer que você sinta medo de perder, porque quem teme perder aceita mais do que deveria. Esse padrão não é acidente. Ele reforça frases como "ninguém vai te entender como eu", ou "você nunca vai encontrar alguém assim". Parece romantização, mas é construção de dependência. Quando você começa a acreditar que ele é insubstituível, sua autonomia diminui. E autonomia é ameaça para o narcisista. Ele prefere que você pense que precisa dele para se sentir completo, porque dependência gera submissão emocional e submissão alimenta poder. No cotidiano, isso aparece em pequenas coisas. Ele pode se afastar de repente só para observar sua reação. Pode ignorar mensagens e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido. E você, já envolvido, sente ansiedade, insegurança, aquela sensação de vazio. Já percebeu como algumas pessoas se tornam prioridade mesmo quando não te tratam como tal? Esse é o efeito. O estoicismo ensina algo fundamental aqui. Ninguém deve ser a fonte da sua estabilidade emocional. Sua base precisa estar em você. Quando você começa a recuperar sua independência emocional, o equilíbrio muda. Quando você para de reagir com medo, para de implorar por atenção e mantém sua própria rotina, o narcisista sente a diferença, porque ele perde o controle invisível que mantinha sobre seus sentimentos. E controle emocional é o verdadeiro combustível do ego dele. Quando você deixa de depender, ele deixa de se sentir superior, e isso, para ele, é desconfortável demais. Intenção 4. Testar seus limites. O narcisista raramente ultrapassa limites de uma vez só. Ele prefere avançar aos poucos, como quem mede a temperatura da água antes de entrar. Uma provocação aqui, uma ironia ali, um silêncio estratégico quando você mais precisa de apoio. Nada parece grande o suficiente para justificar uma ruptura imediata. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque ele não está agindo por impulso. Ele está medindo. Ele quer descobrir até onde pode ir sem que você vá embora. Esse comportamento não é descontrole emocional. É cálculo. Ele diminui suas opiniões em público e depois diz que foi brincadeira. Ignora você por horas e afirma que estava ocupado demais. Faz comentários ambíguos que deixam você desconfortável, mas logo suaviza. Já percebeu como certas atitudes parecem pequenas isoladamente, mas pesadas quando somadas? O narcisismo funciona assim. Cada limite que você não impõe vira um sinal verde para o próximo avanço. Com o tempo, você começa a tolerar o que antes não toleraria. Aceita a falta de respeito como se fosse traço de personalidade. Ri de algo que te machucou para evitar conflito e, sem perceber, vai se ajustando para caber no comportamento dele. É aí que a sensação de superioridade cresce, porque, para o narcisista, quanto mais você flexibiliza seus próprios limites, mais ele sente que está no controle. O estoicismo ensina algo simples e poderoso. Limites claros não são agressividade, são autocuidado. Quando você começa a dizer, "isso eu não aceito", com calma, firmeza e coerência, o cenário muda. Não é sobre gritar ou ameaçar, é sobre manter posição. Se ele faz uma piada que te diminui, você não ri para agradar. Se ignora você repetidamente, você não corre atrás para compensar. E nesse momento, ele percebe que a margem de manobra diminuiu.
Porque testar limites só funciona quando não há consequência. E quando você passa a agir com consistência, a sensação de superioridade dele começa a enfraquecer. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, presta atenção. Existe uma coleção completa que aprofunda exatamente isso que eu estou te explicando aqui. É um livro virtual. Você recebe na hora no celular e no e-mail, e pode ler com calma, no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se esse conteúdo está te ajudando a não se sentir sozinho ou sozinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo. Intenção 5. Competir silenciosamente com você. O narcisista dificilmente admite, mas ele compete com você o tempo todo. Não é uma competição declarada, aberta, honesta. É silenciosa, quase invisível. Se você cresce, ele se inquieta. Se você conquista algo, ele encontra um jeito de diminuir. Se você recebe elogios, ele muda o assunto ou tenta redirecionar a atenção para si. O narcisismo não suporta dividir o palco. Para ele, superioridade significa estar sempre acima, nunca ao lado. Observe como isso acontece na prática. Você compartilha uma vitória, algo que conquistou com esforço, e ele responde com "Ah, mas isso não é tão difícil assim." Ou então, conta uma história maior para ofuscar a sua. Às vezes, ele nem critica diretamente, apenas ignora seu brilho. Já percebeu como algumas pessoas parecem desconfortáveis quando você está bem? Isso não é coincidência. Quando você se destaca, ele sente a própria imagem ameaçada. Existe uma dinâmica interna muito clara aqui. O narcisista precisa manter a hierarquia psicológica. Ele precisa sentir que é mais inteligente, mais forte, mais importante. Quando você evolui, ele sente que está perdendo posição. E perder posição é algo que o ego dele não tolera. O estoicismo ensina uma lição fundamental nesse ponto. Não reduza sua luz para manter a paz. Quem precisa que você diminua para se sentir grande, nunca esteve em paz consigo mesmo. Quando você continua crescendo, mesmo sem confrontar diretamente, algo poderoso acontece. Você deixa de jogar o jogo invisível da comparação. Se ele tenta diminuir sua conquista, você não entra em disputa. Apenas mantém seu foco. E isso desestabiliza. Porque o narcisista espera reação, espera que você se justifique, que prove seu valor, que aceite a competição. Quando você simplesmente continua avançando, sem pedir permissão, a sensação de superioridade dele começa a vacilar. Intenção 6. Manipular sua culpa. O narcisista entende uma coisa que muita gente demora anos para perceber. Culpa é uma das ferramentas mais poderosas de controle emocional. Ele não precisa gritar para dominar. Basta fazer você se sentir responsável pelos erros dele. Se algo dá errado, de alguma forma a narrativa gira e termina em você. E quando você assume uma culpa que não é sua, ele assume o trono. Porque no universo do narcisismo, quem carrega a culpa perde força, e quem aponta o dedo se sente superior. Isso acontece de forma sutil, quase imperceptível. Ele erra, mas diz que reagiu assim por causa da sua atitude. Ele mente, mas afirma que você o pressionou demais. Ele se afasta, mas diz que você é exigente demais. Já percebeu como no fim das discussões, você está pedindo desculpa mesmo sem entender exatamente por quê? Esse é o ponto. Quando você internaliza a culpa, ele se posiciona como vítima moralmente elevada. E essa posição alimenta o ego dele. No dia a dia, isso pode parecer pequeno. Um comentário como "eu só fiz isso porque você me provocou" já é uma semente. Ou então, se você fosse mais compreensivo, isso não teria acontecido. Aos poucos, você começa a se policiar em excesso. Evita falar certas coisas. Evita expressar frustração. Anda em ovos, como dizem. O estoicismo ensina algo libertador aqui. Responsabilidade é individual. Cada um responde pelas próprias escolhas. Assumir o que não é seu não é virtude, é autoabandono. Quando você começa a separar o que é responsabilidade sua do que pertence ao outro, o jogo muda. Se ele tenta transferir culpa, você não absorve automaticamente. Você analisa, respira, responde com clareza. Não entra em defensiva, mas também não aceita a acusação vazia. E isso desmonta a estrutura invisível que sustenta a sensação de superioridade dele.
porque o narcisista só reina quando você aceita o peso que não é seu. No momento em que você devolve essa responsabilidade, a coroa começa a cair. Intenção 7. Manter controle sobre sua atenção. O narcisista pode até fingir independência, mas há algo que ele não suporta: ser ignorado. Para ele, atenção é oxigênio emocional. Ele quer ser o centro da sua energia, dos seus pensamentos, das suas preocupações. Se você acorda e já pensa nele, ele sente poder. Se você reorganiza sua rotina em função dele, ele se sente relevante. O narcisismo não vive apenas de admiração, vive de centralidade. Ele precisa ocupar o espaço principal da sua mente. Quando você começa a olhar mais para si mesmo, algo muda na dinâmica. Se você dedica tempo aos seus projetos, aos seus amigos, ao seu crescimento, ele percebe e reage. Pode provocar, pode criar um conflito inesperado, pode se fazer de distante para recuperar seu foco. Já notou como algumas pessoas criam tensão justamente quando você está bem e concentrado em outra coisa? Não é coincidência. É tentativa de redirecionar sua atenção de volta para elas. No cotidiano isso é muito claro. Você decide ficar em silêncio diante de uma provocação e ele aumenta o tom. Você resolve não responder imediatamente e ele envia outra mensagem. Você começa a se priorizar e ele questiona seu comportamento. O controle da sua atenção é o que mantém a sensação de superioridade dele ativa. O estoicismo ensina algo simples e profundo. Sua energia é um recurso valioso. Direcione-a com consciência, não por impulso. Quando você escolhe onde colocar seu foco, você recupera poder. Se ele tenta provocar e você não reage, o impacto é enorme. Se ele tenta monopolizar seu tempo e você mantém seus compromissos, a estrutura invisível de controle começa a enfraquecer, porque o narcisista precisa ser o centro para se sentir acima. Quando você demonstra, com atitudes consistentes, que sua vida não gira em torno dele, a hierarquia psicológica se rompe, e isso o desestabiliza mais do que qualquer confronto direto. Intenção 8. Garantir que você sempre volte. O narcisista pode ferir, pode desaparecer, pode agir como se nada tivesse importância, mas no fundo, ele quer uma certeza silenciosa, a de que pode voltar quando quiser, mesmo depois de magoar você, mesmo depois de sumir sem explicação. Existe uma necessidade profunda de manter a porta entreaberta, porque, para o narcisismo, o verdadeiro poder não está apenas em ir embora, está em saber que o retorno será aceito. Observe como isso acontece. Ele se afasta, cria distância, talvez até envolva outras pessoas, mas mantém pequenos fios conectados, uma mensagem ocasional, uma lembrança enviada do nada, senti sua falta inesperado. Não é coincidência, é teste de acesso. Ele quer confirmar que ainda tem espaço, que apesar de tudo você responderá. Essa possibilidade de retorno alimenta a sensação de superioridade, porque na mente dele, ser sempre recebido significa ser insubstituível. No cotidiano, isso pode parecer reconciliação sincera, mas repare no padrão. Ele reaparece quando percebe que você está seguindo em frente. Surge quando sente que está perdendo influência. Já notou como certas pessoas reaparecem exatamente quando você começa a se fortalecer? Isso não é acaso. É estratégia emocional. O estoicismo ensina algo firme aqui. Perdão não significa acesso ilimitado. Você pode perdoar e ainda assim manter limites claros sobre quem entra novamente na sua vida. Quando você rompe esse ciclo e deixa claro com atitudes que retorno não é automático, o impacto é profundo. Se ele some e você não corre atrás, a dinâmica muda. Se reaparece e encontra firmeza, não desespero, a estrutura de controle enfraquece, porque o narcisista precisa da garantia de que sempre haverá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. No momento em que você decide que seu valor não está disponível sob demanda, a ilusão de superioridade começa a se desfazer. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu precisava ouvir isso. Essa frase simples já é um passo de força. É você assumindo que algo dentro de você despertou. Você não é fraco. Você não é confuso. Você não exagerou. Você só ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível. O narcisismo é sutil.
ele distorce, ele faz você duvidar do que sente. E quando a gente passa muito tempo nesse ambiente, começa a acreditar que o problema é a própria sensibilidade. Não é. Existe uma ferida real aí, mas também existe um caminho claro de reconstrução. E é por isso que você precisa organizar tudo isso agora. Não dá mais para continuar tentando entender sozinho ou sozinha o que aconteceu. A coleção completa foi criada exatamente para isso. Colocar em ordem aquilo que você viveu e nunca conseguiu nomear. Um dos materiais ajuda você a entender a linguagem e os jogos mentais do narcisista para que nunca mais seja pego de surpresa. Outro conduz você na reconstrução da autoconfiança e da sua identidade emocional, passo a passo. Tudo se complementa, tudo conversa entre si. É continuidade do que você aprendeu aqui. E deixa eu explicar de forma simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e também no seu e-mail na mesma hora. Não precisa esperar entrega física. Não precisa sair de casa. Pode ler com calma, no seu ritmo, reler quantas vezes quiser. É conteúdo claro, direto, organizado para te dar lucidez e força emocional. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. É direto, sem mistério. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui é um espaço de clareza, de força e de reconstrução. Você não está sozinho nem sozinha nessa jornada. E a partir de agora, você não precisa mais enfrentar o narcisismo no escuro. Até o próximo vídeo.